qual a atual situação dos condenados e principais acusados acerca do caso? Olha, são 7 condenados. Desses 7 condenados hoje, só estão 2 deles presos ainda, em regime fechado, que é o Lombrigão e o Fernando Cabeção. E estão ainda em regime fechado ou por mau comportamento ou pela prática de novos crimes no curso da execução. Os demais todos tiveram progressões e já estão em regime aberto e cumprindo o regime aberto. E aí eu quero registrar, o regime aberto hoje no Espírito Santo é um nada jurídico. Essas pessoas estão absolutamente desacompanhadas pela Justiça ou pelo Executivo, que deveria ter as estruturas para acompanhamento do regime aberto. Não se recolhe em casa de albergado, como deveria fazer no regime aberto todas as noites, porque não existe a casa de albergado no Estado. Então esse regime aberto, na verdade, quer dizer, estão absolutamente soltos para fazer o que quiser. É certo que a história do assassinato de Alexandre é retratada no livro Espírito Santo, o qual tem você como um dos autores. Esse livro possui algum motivo especial para ter sido escrito? Sim, obviamente. O objetivo era tentar dar uma noção para a sociedade sobre o quão difícil é você atuar contra uma organização criminosa onde membros dos poderes do Estado estão envolvidos direto ou indiretamente. As pressões que a gente sofre. Eu acho que a sociedade tem que ter consciência disso, como eu disse, para poder cobrar dessas instituições o apoio às pessoas que estejam dispostas a fazer esse enfrentamento. Não é fácil, você sacrifica a sua vida pessoal e tem que fazer isso valer a pena. Né? Eu tenho a certeza, se Alexandre pudesse nos falar, eu tenho certeza que ele falaria que ele faria tudo de novo. Como eu, apesar da minha vida também estar toda modificada, eu faria tudo de novo, porque eu não conseguiria dormir com minha consciência tranquila se eu tivesse tido a oportunidade de fazer alguma coisa para melhorar essa situação do Estado e tivesse me omitido. Então, eu acho que a gente tem que exigir esse apoio das instituições. E quanto ao livro foi cito como resposta do Espírito Santo, o senhor tem algo a declarar? Não, porque na verdade aquilo ali é a tese de defesa de vários acusados, né? E a forma deselegante, eu vou colocar assim, como o livro foi escrito, isso já é objeto de uma ação por danos morais que eu intentei contra as pessoas que escreveram no livro. Então isso aí, eu acho que ele é um livro que é uma tese de defesa, e como tese de defesa, como a gente sabe, né? Pode se alegar qualquer coisa. Né? Houve falhas na investigação do ocorrido, do caso Alexandre? Olha, com certeza, assim, a gente vê que muita coisa foi atravancada, demorou muito, apesar do empenho sério de muita gente. Eu acho que uma das maiores falhas não é nem da investigação, mas da condução de todos os processos. Eu acho que o Ministério Público trocou muitos promotores no todo o andamento do feito, e cada promotor que chega tem que conhecer um processo de mais de 20 volumes para fazer um ato imediatamente após. Isso eu acho que perde muita qualidade do trabalho ministerial. Sem falar que eu acho que o Ministério Público também está devendo uma resposta no sentido de nos informar a respeito do andamento desse processo para os cidadãos capixabas. Né? A gente vê que as partes têm seus advogados que estão constantemente acompanhando os recursos em Brasília, etc. O Ministério Público é parte. O Ministério Público também tem que fazer um trabalho bem próximo com relação à análise desse recurso. Não só no caso do Alexandre, mas em todos os casos de grande repercussão de interesse do Estado. Então eu acho que isso seria interessante que o Ministério Público pudesse mostrar para a sociedade capixaba como está acompanhando esse processo nos tribunais superiores. E o andamento do processo? Olha, o andamento do processo foi até... Eu acho que ele foi bem conduzido com relação aos executores intermediários. E, obviamente, com relação aos mandantes, que são pessoas com um poder econômico maior, talvez, os advogados têm feito muitos recursos que são claramente protelatórios, ao meu sentido, e isso vai fazendo esse processo se arrastar muito tempo. Não podemos também esquecer que um desses recursos, na verdade, a culpa não era dos advogados, e foi no Tribunal de Justiça. Isso foi pouco divulgado na mídia, mas o ano passado se descobriu que um recurso que o STJ estava para julgar, e já podia ter julgado, o STJ pediu ao Tribunal de Justiça cópia do processo para poder julgar o recurso. E esse pedido ficou no Tribunal de Justiça sumido durante 5 anos. Somente no ano passado, quando foi descoberto isso, que foram mandadas as cópias para o STJ. Então não podemos nem falar que foi o STJ que passou lá atrás, foi o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então a gente tem que acompanhar isso, exigir
que agora estão nos tribunais superiores, os tribunais julguem esses recursos, para que veja definitivamente que essas pessoas acusadas como mandantes sejam julgadas, para serem condenadas ou absolvidas, mas que seja decidido definitivamente o processo. E como ficou o Estado após a atuação de Alexandre e que a memória do Alexandre representa para a nossa sociedade capixaba? Olha, eu acho que o Alexandre melhorou muito esse Estado, no sentido de simbolizar justamente essa vontade de fazer o que você tem que fazer. Alexandre não foi herói. Alexandre, a maior lição que ele deixou para a gente é que a gente tem que cumprir as nossas funções. Foi o que ele fez. Ele simplesmente cumpriu aquilo que ele era pago para fazer, que era atuar como juiz na defesa da justiça e do que era justo. Então foi isso que ele tentou fazer. Eu acho que a maior lição que ele deixa para todos nós é isso, que independente de qualquer coisa, a gente vai ter que fazer aquilo que deve ser feito. Eu acho que basicamente é isso a grande lição que Alexandre deixa para toda a sociedade capixaba e brasileira.